Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Quando a gente fala inteligência artificial, algumas pessoas, para não dizer muitas, ainda pensam ser um assunto futurista, né? Uma tendência cara e que pode ser desenvolvida e utilizada somente por grandes corporações. Ela vista como a quarta revolução industrial, a inteligência artificial, no grosso modo, é a capacidade das máquinas de pensarem como seres humanos, aprendendo, percebendo e decidindo quais caminhos seguir de forma racional diante de determinadas situações. Para isso, no mínimo, ela vai precisar de bastante dados, né, tanto em quantidade quanto em qualidade, e também uma capacidade computacional para cruzar tudo isso. Mas como é que a inteligência artificial conversa com o varejo ou com o supermercado? De acordo com Satya Nadella, o varejo é o maior produtor de dados do mundo, né, chegando a produzir mais de 40 petabytes por hora. Com tanto dado, tanta variável, tanto movimento, tanto concorrente, como é que você consegue tomar melhores decisões para cada uma das suas lojas? E é por esse motivo que no episódio de hoje a gente convida um especialista nesse assunto para te mostrar como a inteligência artificial pode transformar os processos da sua loja e te fazer faturar ainda mais. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. Então hoje eu estou aqui com o Guilherme de Maceroni, CEO da James Tip. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Tudo bom, Wilson? Obrigado. Obrigado, pessoal. A gente que agradece. Então, assim, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre inteligência artificial, eu quero conhecer um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que surgiu a ideia de criar a James Tip? A James Tip, na verdade, ela é um desejo que aconteceu depois de eu ter vendido a primeira startup que eu criei, né? Eu criei uma startup em 2019. Desculpa, 2009. Tá? Eu criei uma primeira startup em 2009 e a gente ganhou um prêmio chamado IBM Smart Camp, que é uma competição mundial da IBM. A gente ganhou a etapa Brasil, a etapa América Latina, e foi uma das 8 startups mais inovadoras do globo naquele ano pela IBM, óbvio, né? Onde nós éramos focados em capturar dados do pequeno e médio varejo em tempo real. Tá? Isso se espelhando muito num pessoal que eu respeito muito, na verdade, o fundador, né, da NeoGrid. Então a gente quis fazer uma NeoGrid pequenininha aí, capturando dados do pequeno e médio varejo em tempo real vendendo para a indústria. Quando a gente voltou para o Brasil, a gente foi investido pelo concorrente da NeoGrid, que foi a Axera, que a Axera foi comprada aí há um ano e meio pela NeoGrid. Então, na verdade, eu costumo brincar, né, que a gente saiu do Brasil como desconhecidos e voltou aí com uma carta, um sinal verde para receber investimento de uma empresa grande como a Axera, super estruturada, com um fundo por trás, Nova Capital, né, o Jorge Paulo Lemann por trás, Sucupira, Verônica Serra. E aí aquele desejo de todo mundo que tem uma startup, né, quando tem aí uma empresa que comercializa e um fundo por trás que está dando toda a estrutura para as empresas investidas. Eu vendi a operação para a Axera em 2015, tá, e eu acho que é importante falar aqui que quando eu criei a empresa, eu mandei um e-mail de mim para mim mesmo, tá? Que eu acho que tinha que ter 3 coisas para acontecer e dar certo a startup. A primeira era que eu tivesse um sócio honesto que me ajudasse nas minhas carências e dificuldades. O segundo era ter um contrato com a Ambev. E o terceiro, ter um fundo de investimento por trás interessante. O sócio foi a Cristiane Mendes. Tá? A Cristiane Mendes hoje está no Delivery Center. Tá? É chefe de operações, se eu não me engano. A Cris já veio de uma empresa, a Shopping Brasil, que é uma empresa que foi vendida para a GFK. Ela trouxe uma experiência, uma bagagem operacional absurda para mim. Né? Tem uma gratidão profissional com ela absurda. Depois veio a Axera como investidora com o fundo, mas na mesma semana que eu fechei a venda da empresa, um percentual para a Axera, na semana seguinte eu estava na Ambev fechando um contrato gigantesco com a Ambev. Tá? Então, assim, eu consegui tudo numa sequência muito boa. E aí que eu vendi em 2015, a gente saiu 100% da empresa, os sócios fundadores. Voltei para a Axera como executivo, fiquei uns 6 meses, mas não funcionou muito bem essa é a minha passagem como executivo. E a gente entrou num comum acordo de eu sair da operação. E fiquei 1 ano e meio, aquela questão de não compete, aí aproveitando um pouquinho as coisas, vendo o que eu ia fazer da vida. E aí que surgiu a James Tip, né? A James Tip surgiu pela cabeça de um outro cara que é brilhante, que é meu sócio atual, que é o Rodrigo Torres.
E é engenheiro de produção, é data science, tem certificações APICS, participou de projetos de predição de demanda e planejamento, SNOP, gigantescos da Axera, ele era executivo da Axera. E aí algumas conversas aí no final de semana, que eu e ele, a gente tem o mesmo hobby, né, que é andar de moto potente aí. Nessas conversas aí, ele tava assim, meu, tu vai fazer o que na tua vida, meu? Eu, cara, tô vendo, né, assim, eu tenho uma ideia aqui. E aí nasce um desejo em 2017 para fazer uma solução, uma empresa que tivesse um conceito de inteligência artificial, predição de demanda, quase como Netflix, muito simples. Porque até então a gente via que as empresas sim existiam, alta capacidade de desenvolvimento, mas tu comprava projetos com caras matemáticos, então assim, tudo era projeto. Ninguém ainda tinha uma plataforma que resolvesse o Pareto, 20-80 ali, 80-20, que é o que a gente queria. Se resolvesse 80% dos problemas do varejo da indústria distribuidora com predição de demanda e inteligência artificial, que é o nosso negócio, tu conseguiria bocar um grande pedaço do mercado. E foi isso que a gente fez. Então, eu diria que são 3 partes, né? O começo do GMST. Primeiro foi identificar que eu tinha uma solução lá que ela pegava só o sellout do pequeno e médio, eu não via a parte de planejamento de demanda, que a Axera me ensinou muito, eu visualizei muita coisa lá dentro. E a terceira é entregar tecnologia com facilidade, né? Assim, aquela coisa simples, rápida, ágil e com uma questão que é reduzir o uso ou o trabalho que as pessoas têm em cima da tecnologia. Então, a gente conseguiu englobar tudo isso em cima do GMS Chip hoje, né? Maravilha, parabéns pela trajetória, né? As conquistas. É muito bacana Obrigado. Ver que você é uma pessoa que coloca em prática e que teve boas alianças ali, você disse tudo, ter um parceiro. A ideia de você mandar um e-mail para você mesmo é muito boa, para você ter essa capacidade de falar, pô, bati aqui a minha meta e agora, né? O próximo você já está lá conquistando de novo, então parabéns mesmo. A gente sabe que o estoque, ruptura, perdas, né, são temas recorrentes ali no varejo, né? É de interesse comum de toda a cadeia, né? Pauta de diversos eventos, de conteúdos, até mesmo aqui na Blue, a gente cria campanha, a gente cria patrocina evento, a gente tem material rico para falar, para informar, né, e compartilhar conhecimento com todo mundo. Lá no site de vocês, né, no site da James Tip, vocês comentam sobre o triângulo tóxico do varejo, né? Sim. O que significa? Explica um pouquinho mais para quem está ouvindo a gente. A gente percebe que o varejo, conversando com os varejistas, com lead, prospecção e mercado, eventos, todo empresário, tanto varejista, distribuidor, ou a indústria menos, mas todo distribuidor e todo varejo, a grande quantidade, fala o seguinte: não, essa tecnologia não funciona para mim porque o meu negócio é diferente. Aí tu coloca todos a mesma esteira, eles têm diferenças, mas muito pequenas, né? Eles não estão comprando de uma empresa alienígena em outro planeta, eles estão comprando de empresas aqui, eles estão com varejos existentes aqui, eles têm problemas de lead time, problemas de cobertura, todos têm o mesmo problema. Talvez eles confundem, às vezes, a parte operacional com a estratégia. Por quê? Porque eles estão muito focados no operacional e pouco na estratégia. Então, quem está dentro, né, do problema, às vezes tem muita dificuldade de enxergar qual é o real desafio que ele tem que superar. Pensando nisso, a gente começou a debater no James muitas coisas, até puxando o que tu comentou, né, a questão de alianças, parcerias. O Rodrigo Torres e eu, nós somos exatamente os opostos. Ele é engenheiro de produção, um cara todo certinho, organizado. Eu já sou o cara mais de mão na massa, prático, né? Então a gente soma e se respeita muito nisso. E aí, conversando com ele, a gente começou, cara, qual é o real problema desse pessoal? Porque não adianta tu desenvolver nada se não entender a fundo o propósito, o problema, ter a teoria para depois colocar em prática, tá? O triângulo tóxico do varejo que o James está tentando propagar aí e está tendo bons resultados operacionais, ele se resume na falta de capital, problemas de estoque e erros de compra. E, na verdade, é o cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo, né? Então, vamos lá. Eu tenho falta de capital, mas eu tenho problemas de estoque. Tu pode ter 2, mas está tendo erros de compra. Eu tenho erros de compra e problemas de estoque. Vai surtir o problema da falta de capital. E aí a gente tem que pensar um cenário que é o seguinte: os compradores, mais do que nunca hoje, eles cresceram tendo um poder de estratégia nas operações sem serem chamados para a mesa de estratégia.
É engraçado, né? Porque às vezes as empresas visualizam os compradores como operacionais, não como executivos estratégicos. E eles são estratégicos e têm que ter esse posto. Mas aí também são, como é que eu posso dizer? São problemas que acontecem no dia a dia. O executivo de compras é contratado como estratégico e vira operacional, porque não existem ferramentas que dão recurso para ele, né? A gente vê muitas empresas aí, varejistas, distribuidores. Eu vou separar um pouco a indústria, que a gente tem ferramenta, plataforma de planejamento, previsão de demanda para a indústria, mas ela é separada. Mas, normalmente, o comprador do distribuidor e do varejo, ele tem sistemas transacionais, dados muito bons, só que ele toma a decisão dele no Excel, ou nas plataformas, né, nas tabelas, ou ele recorre a um BI. Só que aí a gente não pode esquecer que o Brasil tem um problema muito sério, que é o baixo poder da educação da matemática nas escolas. Para fazer um BI, tu tem que ter embasamento matemático. Então, às vezes, o BI está muito mais lá para ter mais uma etapa, mas para não te direcionar como ação. Então, o comprador, ele deveria fazer no mínimo 400 perguntas para cada SKU que ele compra. Ele não faz as 400 perguntas. Vou pegar as mais simples aqui, né? Vou comprar uma água com gás. Ela é uma garrafa de 200 ml, 300, 1 litro, 1,5 litro. Essa água com gás, qual é o lead time, qual é a cobertura, qual é o estoque máximo, médio e mínimo. Se tu tá num ponto de venda, vamos pegar, a gente tem clientes em lojas de conveniência, né? A nova mercado de vizinhança aí, que tem em média 2.500 SKUs. Esse comprador, ele deveria cruzar esta água com gás com os outros 2.499 SKUs. Porque é uma combinação. A pergunta que a gente sempre faz quando a gente vai a varejo se é um supermercado. Tu sabe quantos quilos de costela tem que vender para cada saco de carvão? E é perfeita para nós, até para a gente ser de Porto Alegre, fica mais fácil a questão de costela e carvão, mas poderia ser outros SKUs, porque o comprador da carne do perecível é um, ele tem uma visão. O comprador do carvão é outro, com outras esteiras de produtos. E esses produtos um influenciam o outro. E são fundamentais. Então, eles estão atrás de KPIs, de resultado da companhia, mas os KPIs de processos internos são díspares para o mesmo objetivo. E a gente, quando fez o triângulo, a gente entendeu o quê? Se a gente fechar isso, colocar esses 3 pontos de forma harmoniosa, balanceada, tu resolve isso. E aí tu entrega uma ferramenta. Então, basicamente, o triângulo é a falta de capital, os erros de compras e os problemas de estoque. E aí que entra os algoritmos, tudo que o Gênesis oferece, né, Wilson? Perfeito. E não tem nem como, você mesmo disse, a quantidade de SKUs, de tipos de loja diferente, não tem como o comprador, que às vezes ele entra primeiro ali com um papel estratégico e depois vai para a operação, o que a gente até compreende essa situação, não tem como ele analisar tudo. Se ele conseguir analisar um SKU, parabéns para ele. 10, eu já tô achando muito difícil 10, se ele fizer todas essas perguntas que ele precisa fazer. Imagina 2.500, 5.000, 15.000 SKUs, como é que ele faz isso sem ter, de repente, uma tecnologia, né? E aí lá no começo eu comentei sobre inteligência artificial, que é um pouquinho do que que é muito do que a James oferece, né? Que muitos ainda veem como algo futurista, né? Como algo que só pode ser utilizado por grandes corporações, que é muito caro, que está fora da realidade, né, do varejista brasileiro. Então eu queria ouvir de você, Guilherme, em que pontos que, de repente, a inteligência artificial, apesar de você já ter comentado um pouquinho, pode ajudar o varejista, o supermercadista? Ok. A gente não pode esquecer que a inteligência artificial começa com machine learning, que é aprendizado de máquina. Então, como tu falou, né, é necessário ter dados e dados com qualidade. Então, o primeiro ponto é onde estão os dados e como eles estão organizados. E o terceiro é como eu agrego qualidade desses dados. Quando eu organizo e consigo parametrizar isso, aí vou para o segundo ou terceiro ponto, que é aprendizado de máquina. Puxar esses dados e a ferramenta conseguir copiar o que está sendo feito hoje pelos compradores. Ter esse espelhamento. Aí que começam essas discussões, né? Não, mas eu que sei negociar com aquele fornecedor, eu entendo tudo isso. O fornecedor me entrega uma promoção, eu entendo tudo isso. Só que a ferramenta vai conseguir resolver aí 80% dessas tomadas de decisões tão bem quanto um comprador que tem 15, 20 anos de mercado. Até porque, não podemos esquecer, vou pegar o Covid como exemplo aí, né, a pandemia,
invariavelmente, todo mundo do varejo tomou pau em março do ano passado. Fevereiro, março, abril, teve empresas gigantes que desligaram seus RPs, porque o RP não estava pronto para aquela mudança de comportamento. Então, a ferramenta faz esse espelhamento e aí sim entram, a gente tem mais de uma centena de algoritmos proprietários, nós temos um time de desenvolvimento contínuo de algoritmos, temos melhores práticas na questão de engenharia da produção, planejamento de demanda, essa no dentro da ferramenta, tá? Com isso, a gente agrega a inteligência artificial de plataformas existentes e cruzamentos para que aquele espelhamento que a ferramenta fez com a aprendizagem de máquina, o machine learning, venha apresentar outras visões, outros vértices que a gente não tinha visto até então. Tá? Tanto na logística, aí perguntou, né? Colocou, aonde pode ajudar? Eu acho que o primeiro ponto que pode ajudar é entender quantos SKUs realmente eu tenho que comprar. Não a mais e não a menos. Claro que a gente não vai acertar 100%, se a gente acertar 100%, a gente está manipulando dados, vai ter sempre erros, mas se a ferramenta erra para cima, ela já apresenta ações de cross-selling para vender em conjunto aquilo que aconteceu, um comportamento que não girou quanto a gente pensava, a ferramenta pensou. Se ela compra menos, ela já repõe rápido. Ela já dá gatilhos para te comprar antes, né? Se aconteceu um fluxo de venda maior que o esperado. Então, a gente vai por essas etapas que ele começa a enxergar esse comportamento que já acontece e começa a cruzar vários algoritmos. E aí a gente entra numa combinação que vocês usam teoria das restrições? Também usamos. Quando? Aí que a inteligência artificial entra. Então, tem uma centena de algoritmos, ela faz, vamos colocar assim, prova real desses algoritmos em vários cenários, com uma capacidade de processamento absurda, e ela entende quais são os algoritmos que naquele momento fazem sentido para dar a predição mais correta do comportamento futuro. E aí entra toda a questão de Data Driven Planning, né? Planning, que é tu entender a demanda futura e voltar vários zeros da cadeia. E aí que a gente faz isso? A gente vai vamos até o futuro, percebe essa demanda lá no sellout e volta vários zeros da cadeia a nível SKU, profundidade de categoria, família, fornecedor, fornecedores que têm produtos semelhantes, então um pode assumir o papel do outro. Como tu falou, ponto de venda, né? O ponto de venda influencia e muito. A questão até de produto exposto em gôndola influencia. A gente tem case com empresas de celulares que a gente tem que setar lá quantos celulares vão ser expostos por celular, porque ele vai influenciar, sim, o comportamento de venda. Isso também vem carregando. Lembra aquelas 400 perguntas? Tá tudo aí dentro. E aí a diferença é que a inteligência artificial ela não faz só as 400 perguntas, mas tem perguntas tem perguntas que naquele momento não são boas e ela sabe anular. Ó, tira essa pergunta, isso não tem esse peso agora. E uma coisa que eu gostaria de colocar aqui eu acho que agora a maturidade do entendimento da inteligência artificial está melhor, mas teve um momento em que as pessoas achavam que IA, machine learning, processamento de dados era tu pegar um liquidificador, botar um monte de fruta sem descascar, botar qualquer tipo de leite e sair uma mega vitamina. E não é assim, né? Tu pode botar um leite com qualidade, botar várias frutas boas com qualidade, se cair uma colherinha de óleo, bagunçou, que é o dado ou errado, dado não organizado, ou a pergunta, o KPI que tu não visualizou, que tu tem que responder e não soube responder. Então, ele é muito mais do que só puxar dado, empurrar e tentar achar que vai ser alguma coisa boa no final. Sim. A questão do dado bom, né? Saber também filtrar o que é um dado bom para você usar. Além disso, a pergunta certa para você fazer, porque às vezes você faz uma pergunta que pode te tendenciar a criar alguma coisa e você depois vai culpar a própria ferramenta ou a própria decisão. Você fala, poxa, mas eu coloquei tudo certinho, mas a pergunta que você fez não era a certa para aquele SKU ou para aquele momento. Em questão de tamanhos de loja, ou de repente uma loja que tem e-commerce ou que trabalha com formatos diferentes de venda, canais diferentes, a James atua de uma forma só ou consegue atuar em cada uma dos canais? Como é que funciona isso? O conceito da ferramenta ela começa com entendimento a nível SKU, nível item. A gente criou uma dinâmica, uma inteligência que a gente colocou na ferramenta, onde cada SKU é tratado como um ser humano.
Então, vamos lá. Se esse ser humano nasce em determinado bairro, convive com os outros SKUs, outros seres humanos, ele tem um comportamento. Se ele nasce em outro bairro, ele tem um outro comportamento. Se ele se muda para outro bairro, ele tem um outro comportamento. Então, eu estou fazendo essa comparação porque nós, desde o começo do GameShip, a gente começou a pensar ali em 2017, 2018, muito nessa questão do CRM estavam em alta, né? Os CRM estavam em alta, aí começou esse burburinho de os dados, como é que ficariam os dados, né? O acesso aos dados, toda aquela questão. Nós acompanhando essa questão Europa, Estados Unidos, sabendo que havia uma coisa muito próxima da Europa e Estados Unidos sobre dados, diferentemente da China, que é tudo aberto, sobre o dado do consumidor. E a gente falou, cara, essa questão do CRM vai perder o poder que tem até então. Não que não vai ser importante, só que vai ter desafios a entender o comportamento do cliente no sentido de pegar mais dados, pedir autorizações. Por que a gente não se especializa em entender o SKU como um ser humano, a fundo? Por quê? Porque a empresa que eu criei, a Visor, né, que foi lá que eu vendi para a Xera, a gente chegou a capturar por mês 100 milhões de pontos fiscais em 4 mil pontos de venda pequenos e médios. Então, a gente criou uma inteligência sobre o entendimento, uma inteligência sobre o comportamento de SKU absurdo. Parece bobagens, né? Terça e quinta-feira, um bairro aqui em Porto Alegre aumentava a venda em determinada rua com um salgadinho com uma tubaína. Depois das 5h30 da tarde. Como a gente era uma startup, começando, eu fui até o bairro, fui até essa rua, fiquei lá observando o que acontecia. Terça e quinta, 5h15 acabava a aula, que era educação física, aí 3 coleguinhas, cada um comprava o seu salgadinho e dividia uma tubaína de 600 ml, Guaraná na garrafa de cerveja. Então, esse entendimento de tu tratar o SKU como um ser humano, um item, faz com que o GameShip tenha essa inteligência para começar a interpretar esse ser humano em determinado ponto de venda, o SKU. Sim, no e-commerce ele vai ter um comportamento, no quiosque ele vai ter outro comportamento, na loja um outro comportamento, aí entram as sazonalidades, entram os cruzamentos e comportamentos de outros produtos semelhantes, né? Então, coisas muito engraçadas, né, que acontecem. Feiras livres perto dos supermercados de bairro influenciam sim o comportamento em um determinado dia. Mas qual o produto? Ou outro exemplo que acontece no supermercado, às vezes não se dá conta, né? Ele compra muita salsicha e bota em promoção. Quando ele compra muita salsicha e bota em promoção, ele faz baixar a venda da carne moída de segundo. Isso tem uma influência. Esse é o ponto que a gente quer chegar, o entendimento do SKU cruzado com todos os SKUs que ele está no ponto de venda. Naquele ponto de venda. Então, a gente enxerga o SKU cruzado com todos os SKUs que ele está ali, a gente sobe um nível que é aquele PDV, como é que eles comportam aqueles SKUs, os PDVs da mesma rede, aí mudando o ponto de venda, se é e-commerce, varejo, em quiosque, varejo, supermercado, ele vai ter sim uma particularidade. Aí ele sobe um nível, como é que é a compra, quantos compradores são, como é que é dividido os compradores, como é que são divididos os compradores, é um CD central, o que é entregue no CD é distribuído pela própria empresa ou o que vai direto, tudo isso influencia. E aí que sim, essa máxima de dados de tomar decisões que vão dar o resultado. Porque para fazer isso, a gente criou uma matriz, que é um cruzamento matemático entre curva ABC com matriz BCG. Porque a curva ABC, ela apresenta só 2 vértices, né? Tu não consegue cruzar muitos vértices na curva ABC. Então, sei lá, ponto de venda e promoção, produto e ponto de venda. Matematicamente, a curva ABC é limitada. Por mais que ela tenha tido uma vantagem até agora. Agora, quando a gente agrega inteligência artificial, processamento e outros cubos, né, e algoritmos, e a gente cruza matematicamente a curva ABC com a matriz BCG, eu começo a cruzar diversos ângulos e vértices em cima de um SKU só. Promoção, ponto de venda, é sazonal, não é sazonal, é histórico. Tanto é que a gente tem 8 níveis de classificação, né? Vamos lá, nossos 3 níveis de curva ABC, na verdade, no GM são 8. Eu tenho, e com nomes bem sugeridos que eu aprendi na outra empresa. Porque como a outra empresa nós tínhamos aí, a gente saía com a Ambev, né? A Ambev, nós participamos daquele programa Mercado Ideal da Ambev, que tinha um programinha que capturava dados do varejo, e era a nossa tecnologia que capturava o tal do chupa-cabra com autorização do varejista, né? Foi a empresa que eu vendi, essa patente que eu desenvolvi, né, que é essa tecnologia. Quando a gente ia no ponto de venda
com a indústria de bebidas, a gente chegava lá e o varejista falava, olha, esse produto de vocês aqui é um abacaxi, é uma bomba. Então, as classificações do James Chip são nomes, produto bomba, abacaxi, ostra, cavalo, novo, que tem a ver com o relacionamento que o varejo dá no dia a dia. Claro que ele carrega custo, carrega vários norteadores aí que vão definir o que é um produto bomba, o que é um abacaxi, mas ele dá flutuação, ele é dinâmico. Um produto no ponto de venda A pode ser bomba, no B ele é um abacaxi, no C ele é um cavalo, da mesma rede. Tá? E tu falou no teu questionamento também a questão de gestão de categoria. Tu deixou ali, como é que a gente faz? Sim, a ferramenta ela faz gestão de categoria. Ela fala o que tem que continuar apostando para comprar e o que tem que deixar de apostar. Nós temos um cliente que são 7 lojas de acessórios para celulares. Capinha, recarregador, película. A gente tem um resultado bem interessante. Quando a gente começou com eles, eles tinham 12.300 SKUs ativos. 8 meses depois, eles estavam com 9.100. A ferramenta falou, para de comprar isso. Só que eles duplicaram o faturamento depois de 1 ano e meio, com menos SKUs, porque começou a comprar certo. Tá? Então, é essa lógica que a gente usa. A ferramenta, ela visualiza todas as características, mas também tem regras de negócio que a gente criou para esse processamento, tá, Wilson? E o estoque em si, ele é um custo. Se ele ficar parado lá, você perde capital de giro, você perde um monte de coisa. Você pode, eu tenho tudo aqui no meu estoque, olha que maravilha, esse meu estoque cheio de produtos parados, que ainda vou vender, mas ali é uma promessa que você está vivendo, né? Tipo, você não sabe se realmente aquilo vai sair de lá. Então, com a ferramenta de vocês conseguem falar, olha, esse produto aqui está parado há muito tempo, ou esse produto aqui não vai girar, eu tenho essa oportunidade, para de comprar isso, finaliza, compra mais desse. Então, vocês conseguem diminuir os SKUs, o estoque da pessoa, da loja, para fazer ela faturar ainda mais. Isso e utilizando, logicamente, a inteligência artificial para isso. Agora, qual que por onde o varejista começa, né, para implementar uma cultura de inteligência artificial? Imagino que não seja algo fácil, que você tem que atingir provavelmente toda a cadeia ali, você tem que mostrar diversas vezes o quão é bom, o quão é importante utilizar a inteligência artificial e quais são os principais desafios para iniciar isso no varejista, lá no negócio dele, por onde ele começa? Esse ponto que tu comentou de cultura é fantástico, né? Eu só quero voltar a um ponto que é uma frase que a gente usa muito no James, que eu aprendi muito na IBM nos Estados Unidos, quando a gente ganhou o prêmio, que é a teoria da esperança, né? O varejista, a hora que ele estoque dele cheio, ele tem a teoria da esperança, que se vender tudo, ele conseguiu zerar o custo e faturar. Ele tem uma teoria sobre uma esperança, né? É igual a startup quando faz o B2C, né? Uma startup focada em cliente. Quando eu tiver 5 milhões de cadastrados clientes, eu vou ter tanto de EBITDA. Cara, para chegar lá tem um caminho. Só peguei isso para falar um pouquinho que às vezes a gente encontra esse desafio que é a teoria da esperança. Mas a questão de como tu faz esse relacionamento, como tu cria esse início, é exatamente cultura. E a gente fala que tem 2 frases que elas têm que começar a serem destruídas, eu diria, dentro do varejo do distribuidor, que é sempre foi assim. A primeira é sempre foi assim, tá? E a segunda frase é quem sabe sou eu. O sempre foi assim, como tu comentou, né? Tu tem compradores que vieram de outras funções da empresa, ganharam respeito, têm qualidades, entendem, mas humanamente a gente não consegue comprar todas as mudanças aí de 5, 10, 15, 20 mil SKUs. Numa loja, imagina várias lojas, conversando com vários fornecedores, com vários elos comerciais, ouvindo o financeiro. Então, aquela questão, sempre foi assim, acabou. A mudança comportamental do cliente, ela muda quase que diariamente. Eu não vou falar diariamente, porque é um exagero, porque ela até pode mudar, mas se a gente achar que muda todo dia, nós não temos nem capacidade de operacionalizar. Se eu operacionalizar mudanças da semana, eu já estou fazendo 110%, que é difícil. Agora, se eu falar, não, eu vou operacionalizar todo dia uma demanda diferente, porque as pessoas mudam, elas confundem um pouco, né? Elas olham aquelas vitrines do Japão, que tu tem pontos de venda com 3 vitrines. Vem uma vitrine no café da manhã, uma ao meio-dia e outra de noite. Não é que ela muda, ela mudou ali, mas é sempre igual todos os dias. Ela só rolou, né? Ela teve uma rolagem lá, mecânica, e as pessoas ficam, não, mas ele sabe exatamente, não é isso, calma, pessoal. Ela te apresentou um momento, mas na semana é igual. Então, aí a gente volta. Eu acho que a gente tem que voltar
a resolver o mais simples, ter alta capacidade de entrega do simples para começar a se aprofundar e ter mais velocidade. Então, essa questão que tem que passar da cultura é fundamental. Quem é a nossa persona, né? Quem é o usuário do James? É o comprador. A ferramenta tem uma jornada do comprador. Só que o comprador, ele está recebendo... A ferramenta já conta com o OTB, o Open to Buy. O que é o Open to Buy? Já é o financeiro dando o capital disponível para compra, o comprador só coloca o valor lá, determinado fornecedor, e a ferramenta escolhe as melhores sugestões para não ter ruptura nem excesso. É aquela coisa, o comprador está acostumado a comprar determinado fornecedor R$50 mil por mês. Aí a área financeira falou, esse mês vai comprar só 47 mil. São R$3 mil. Pede para o comprador diminuir R$3 mil para ver o pânico que dá nas primeiras 3 horas da vida dele. Ou ao contrário, né? Você está acostumado a comprar 50 mil, vamos comprar 60 mil. Ele vai comprar coisas que ele acha, não que o mercado, a sua grande maioria, óbvio, né? Então, a gente vê o comprador no centro, que para nós ele é estratégico, ele é importante, ele tem a jornada do comprador dentro, mas ele está recebendo e devolvendo informações para o financeiro, recebendo e devolvendo informações para a logística, recebendo e devolvendo as informações para o CEO do varejo, né, para a parte de gestão. Os outros pares dele, compradores, também enxergam de uma forma muito clara o quanto os produtos do comprador A influenciam os produtos do comprador B e assim por diante. Isso é um time, né? O cliente hoje ele faz uma cesta de compra quando ele vai no seu estabelecimento. Provavelmente se ele encontra um ou dois, ele sai dali e vai comprar no concorrente. Então, isso é uma mudança de paradigma e comportamento que tem que acontecer. Outra coisa que eu acho que é importante é o poder de decisão, o poder da importância do comprador, ela fica mais equilibrada. Porque, sim, sabe que tem compradores que compram maiores volumes de marcas mais importantes e, entre aspas, tem uma certa importância pelo giro de capital. Mas porque o cliente compra aquilo, mas o cliente está mudando o comportamento, está vindo outras marcas. Como é que ele percebe isso se ele tem esse poder e o outro comprador que compra, entre aspas, produtos menos conhecidos, as apostas aí de marcas menos populares, vai influenciar? Não dá para ele receber essa influência ou saber disso depois que vira um boom no concorrente, ele perde cliente. Então a gente começa a dar equilíbrio entre os compradores, tendo inteligência em toda a cadeia. E outra coisa que a gente acha bem importante é a redução clara de HH, ou meia-hora. Há compradores que a gente vê que eles têm mais trabalho braçal do que trabalho estratégico de negociação com o fornecedor. E a ferramenta ela faz o contrário, ela te apresenta quais itens, quais quantidades, qual negociação, qual volumetria, respeitando o time, todos os algoritmos, todas as classificações dos James são flutuantes, elas respondem ao comportamento preditivo do varejo, né, do comportamento, então tu vai alterando e vai te dando os gatilhos de compra, né? E esse comportamento faz com que eu, comprador, tenha um poder estratégico na minha mão gigantesco, de mudar uma estratégia em 10 dias numa empresa para dar um resultado gigantesco, não só na última semana, que tem que baixar preço, né? Porque até o consumidor está acostumado a isso também, né? Eu vou comprar na última semana, porque baixa o preço, as pessoas normalmente recebem nos primeiros 10 dias salário. Então também tem essas malandragens naturais de consumidor e tem as coisas que o pessoal está preocupado em bater meta e às vezes esquece o todo, né? Então, para nós, o que é mais... algo que a gente se concentra muito e se preocupa muito é quem é a nossa persona, não só na hora de prospectar e ganhar mercado e fechar contrato, mas quem é que está operando lá que eu vou dar poder para ele, né? A gente enxerga ainda muito poder para ele, tá? É esse o nosso conceito, você dar poder e reduzir isso. Sempre foi assim, sempre foi assim, ele é algo que ele impacta qualquer empresa para crescer. Ele mata, né? O que sempre foi assim. A gente tem, não é um lema, mas a gente leva aqui na empresa e fala o que nos trouxe até aqui não é o que nos vai levar para frente. Então a gente sabe, a gente cresceu, a gente chegou, foi bem até esse momento. A gente tem que mudar. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, porque sempre foi assim, ok, a gente vai ficar no momento, o concorrente vai passar a gente, todo mundo vai passar, a gente vai entrar em desuso. Então a gente já tem esse pensamento, a gente também leva isso para o nosso cliente em si. O comprador, ele tem um papel super estratégico, como você disse, né? Se ele comprar bem,
provavelmente o mês vai ser muito bom, ele sabe o que está comprando. E a James, ela dá essa base para ele, né, dele sair do achismo, e ele fala, olha, eu vou fazer isso porque o sistema aqui está me falando, olha, compra esse produto nessa quantidade, poxa, eu estou conseguindo economizar tanto, então olha, esse mês eu estou economizando tanto, eu posso focar em alguma outra coisa, a minha hora fica mais valiosa, você, como disse, equilibra, né, os poderes dos compradores ali, muito bom, parabéns. A gente falando de pandemia, não tem como fugir desse assunto, né? A gente viu que teve um investimento, pelo menos aqui dentro da Blue, teve investimento, uma maior procura de clientes, prospects vindo atrás da gente, investimento em tecnologia, em definir e seguir melhores processos dentro da empresa, códigos de higiene, como todos, né? Como é que você enxerga a mudança da pandemia, como é que você enxerga essa mudança que a pandemia trouxe para o varejo tradicional, né? Teve um aumento de procura de inteligência artificial lá de vocês? Eu vou colocar números aqui, né? O James Chip cresceu 426% na pandemia, tá? Startup tem que crescer, é uma obrigação, mas 426% num ano complicado para todos prova que a busca por tecnologia, eu não vou dizer que a tecnologia do James é a melhor de todas, eu acho que tem concorrentes fantásticos, e ter concorrente é muito bom, né? Tem pessoas que acham que não tem concorrente, então não tem concorrente, e é fantástico ter concorrente para ter alguém aqui no nosso calcanhar incomodando. E empreendedor é isso, né? A gente quer provar que a gente tem capacidade de aprender e fazer o novo, né? Então, assim, nós crescemos 426% aí com essa busca, mas o que nos surpreendeu foi a busca de outros segmentos que a gente não estava nem planejamento nem no radar do James, tá? Então, assim, a gente teve um crescimento absurdo em distribuidores, tá? A gente colocou em prática algo que estava desde 2019 ali para acontecer. Nós somos sócios de um fundo gestor chamado Moca, né? Até usar a Blue aqui como propaganda, mas a Moca fica na Vila Angélica, tem mais de 10 anos de mercado, é uma FDIC, tá? Que a gente faz antecipação de recebíveis. E por que não antecipar o recebível para uma plataforma do James Chip para o varejo nesse momento? Então, isso teve uma procura interessante, porque a gente começou a linkar o varejo no sentido de ter necessidade de capital para comprar, mas comprar certo. Então, não adianta só ter acesso a capital e comprar errado, ou não ter acesso a capital. Então, a gente faz essa combinação. Então, o James, ele teve esse crescimento, sim, em outras verticais que o mercado nos buscou, e a gente conseguiu, por ter esse conceito de plataforma, e o James nasceu como plataforma e chassi, né? Um chassi com uma plataforma desde o início, tá? Desde o início sempre foi assim, a gente investiu muito tempo em ter uma plataforma, tendo serviços dentro, vendendo serviços, né? E a partir do momento que teve um crescimento em várias verticais e os clientes começaram a enxergar que a gente podia antecipar recebíveis para eles comprarem melhor, que é a combinação do dinheiro inteligente, porque aqui é uma coisa, é algo econômico que a gente resolveu muito bem, né? Quanto eu sei a predição futura desse faturamento, desse varejo, o meu risco, o meu score de crédito diminui, então eu posso capitalizar ele melhor. Então é ensinar ele a comprar com dinheiro que é nosso, eu estou arriscando meu dinheiro lá. Nada melhor do que tu arriscar o teu dinheiro nos teus clientes para provar se tu acredita na tua ferramenta ou não. Tá? Claro que a Moca tem mais de 10 anos de mercado, meus sócios são ex-Safra, ex-Banco IB, né? Tem um conhecimento de varejo gigante, mas o arriscar isso dá uma mobilidade, uma mudança de comportamento que o varejo olha para ti e fala assim, pô, agora que todo mundo está recolhendo capital, vocês estão com capital disponível na ferramenta, pô, eu quero continuar com vocês. Então, isso nos alavancou muito. Outra coisa que eu acho que é muito importante, que nos alavancou a ter o resultado, né? Então, o cliente foi lá, levantou a mão e falou, eu tenho uma necessidade. Vocês resolvem, é que o James Chip, ele foi criado e os sócios são, vou brincar, né? São barriga no balcão, são chão de fábrica. Eu fui no varejo pequeno, quando eu tive outra empresa, eu acordava às 5 da manhã, fazia grito de guerra para sair com as empresas, para os nossos parceiros, para instalar a ferramenta, conversei com eles, Rodrigo Torres, engenheiro de produção, ele fez uma demanda em laboratórios aí pela Xera, né, que ele era executivo, então ele conhece muito. E aí a gente tem um time aqui de economista, matemático, outras pessoas para fazer os algoritmos melhorar, mas
O direcionamento é de alguém que conhece a operação de fato. E aí, quando vem uma demanda nova no mercado, eu falo, pô, isso aqui a gente já conhece. Laboratório farmacêutico, indústria farmacêutica, distribuidor farmacêutico, a gente conhece, a gente já fez nas outras empresas. Ó, faz o ajuste aqui no chassi e já entrega. Então, a gente está tendo uns resultados bem interessantes de crescimento com mercados dos quais até então a gente não estava focando. E o mercado que a gente estava focando, aí teve outra estratégia, que a gente agora fez uma parceria há pouco tempo, a gente não divulgou ainda, que é o primeiro local que vai divulgar, com uma outra startup de shelf life. Então, agora, o GM Chip já vem embarcado todo um sistema de shelf life com mobilidade. Então, a gente entrega a predição de demanda para compra, distribuição, com uma outra startup. A gente não pode divulgar o nome ainda, tá? Mas, assim, a solução já está embarcada com toda a questão de shelf life, com uma empresa que conhece pessoas oriundas do mercado de shelf life, de governança, de cuidado alimentar, de restrições, né, para o alimentar, porque aí que a gente entendeu também outra necessidade. O quanto se perde, né, com a questão de shelf life, mas não pode ser só operacional, tem que ter inteligência artificial junto. A gente tem que juntar todos os elos da cadeia. Então, a gente fez isso, então a gente aproveitou esse momento dessas duas formas. E a gente fez uma reengenharia no software durante a pandemia também. Como acelerou os processamentos algoritmos, a gente correu muito para entregar outro valor para o nosso cliente. Maravilha. Você comentou brevemente de parcerias, né? E esse é o caminho mesmo. A gente também aqui na Blue, a gente pensou, a gente não pode e nem consegue abraçar o mundo inteiro. A gente quer ser um parceiro tecnológico do nosso cliente, isso com certeza, mas toda necessidade que o nosso cliente tem, a gente busca parceiros para sanar esse problema, né, que ele tem, esse desafio que ele está correndo. Então a gente, olha, você está precisando de falar sobre tal assunto? Beleza, a gente tem esse parceiro aqui, ele já está integrado na plataforma, a gente não vai ficar desenvolvendo para ele, porque não é o nosso core. Nosso core é o ERP, a gente sabe fazer isso e a gente vai atrás. Outro ponto que você comentou é que a Blue é muito parecido com vocês. O nosso sócio, o fundador da empresa, né, que agora é sócio, ele veio do supermercado. Então, é muito engraçado. Ele chega com uma demanda, isso aqui lá no meu supermercado, ele ainda tem, né, o supermercado, ele é presidente lá do supermercado, ele chega, isso aqui é o que eu estou precisando agora. Passa 2 semanas, outros clientes começam a pedir. A gente, já temos. Tá desenvolvendo. Por quê? Porque a pessoa já conhece, é barriga no balcão mesmo. Ele vive aquilo, já foi caixa, já foi empacotador, mexe no sistema, ele criou o sistema. Então, ter essa vivência, ter isso dentro do DNA da empresa é muito importante. E os outros varejistas, as outras empresas, os clientes, enxergando isso, eles falam, esses caras sabem do que estão fazendo. Eles sabem qual é o meu problema. Eles conhecem o meu mercado. E eles acabam confiando cada vez mais. A gente se torna um parceiro deles, não só um prestador de serviços. Então, a Blue, a gente tem muito esse pensamento, e eu vejo muito isso na James também, por toda essa conversa que você está falando, né? Guilherme, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio, né? Assim como vocês, a gente vive, né? A gente está presente no dia a dia do varejista, como você disse também, sempre buscando melhorar os processos e aprendendo bastante com eles. A gente vê como a tecnologia, quando bem aplicada, ela pode trazer resultados fantásticos, né? Por isso eu quero agradecer, mais uma vez, a sua presença e deixar contigo as palavras finais. E para quem quiser saber mais sobre a James Tip, quais são os melhores canais para entrar em contato com vocês? Os canais é o site, né, jamestip.com, acho que ali tu encontra tudo. A gente também tem LinkedIn, tem Instagram, Facebook, mas vai no site, que no site tem todos os contatos, as redes, tá? Tem um chat, vai ali, tem já um contato direto para o WhatsApp, comunicações tradicionais e padrão aí. Eu acho que a mensagem final, a gente está com uma campanha no ar do James com depoimentos de clientes reais. Tá? Então, assim, estamos lá com o cliente há 1 ano, 2 anos, a gente quer colocar um depoimento real teu para, assim, e aí o cliente falava, o que eu falo? Fala o que tu quiser, tá? Então, a mensagem que eu quero colocar, deixar, assim, mais do que esse negócio de startup, a gente realmente acredita que a gente tem que resolver problemas dos clientes. A gente é uma startup, que startup tem todos os ônus e bônus, as pessoas só querem os bônus, né? O ônus é que a gente tem que ser mais rápido, que pessoas têm muito mais dinheiro do que a gente, empresas têm muito mais dinheiro. Mas
para nós é gratificante a campanha que está no ar hoje com os depoimentos reais de clientes. Tá? Clientes que reduziram o espaço físico do estoque porque não tem que comprar tanto. E parece não estar ligado, mas espaço físico em loja ocupa e é dinheiro aplicado. E ele dá depoimento. Onde tem vários depoimentos aí que estão nas redes sociais. A gente estava investindo também para trazer clientes e nos conhecer com clientes reais. E aí essa mensagem final que a gente quer que eu quero colocar e deixar é tratar os desafios com o objetivo de aquilo depois ser um depoimento. Porque não que o cliente vai querer o depoimento, o que eu quero dizer como depoimento é que tu resolveu um problema do cliente real. Né? Tu não foi mais um confete. O que a gente vê de empresas de tecnologia que surgem, acontece, tem produtos que ela é adquirida, né? Ela é comprada pelo cliente, quando o cliente começa a usar, daqui a pouco ele deixa de usar. E tem empresas que se dão por satisfeitas porque venderam, né? O cliente está pagando, mas quando o cliente está usando e está nos instigando o tempo todo, tem essa melhoria, faz isso. Eu vi, por mais que tu tenha lá um roadmap gigante de entrega, toda empresa de tecnologia tem isso hoje, por várias questões, né? Inclusive falta de mão de obra especializada no país que a gente não consegue ter tanta educação aí, mas quando está o cliente te instigando, são dois cenários. Aí tu tem que ter um equilíbrio. Ou ele está te puxando, tu é incompetente, puxar ele e mostrar o caminho, é um cenário, ou é outro cenário que ele usa tanta ferramenta que ele chegou aqui no topo e tu tem que dar o próximo passo, né? Claro que a nossa busca sempre é botar as ferramentas à frente dele, mas o cliente, sim, eles nos instigam a trazer coisas novas para eles e a gente vai validar se faz sentido. Ou, às vezes, que eu gosto muito o cliente vem com uma história muito definida, que ele quer aquilo. A gente para, analisa e fala, será que não é mais fácil fazer aquilo? Pô, mais fácil e mais barato. E aí que está o pulo do gato, como a Blu faz também, que é ser o parceiro e entender o cliente e manter ele como um parceiro, tá? Então é isso, eu acho que o nosso desafio aqui é ter mais cases reais de clientes satisfeitos para propagar o que a gente acredita muito, que é o balanceamento nos estoques, o balanceamento de indústria, distribuidores e varejo, o balanceamento entre os executivos, que eu acho que a inteligência artificial entrega isso hoje com muita velocidade e maior acuracidade. Perfeito. Ter essa prova social, né, ter o depoimento, ele é bom, ele mexe com o nosso ego como empresa. Puxa, eu consegui resolver um problema e que bom que eu deixei o meu cliente satisfeito. É sempre bom a gente saber disso, né, que todo o trabalho que a gente teve, porque às vezes a gente tem muito trabalho para entregar algo que, até além do que das expectativas dele, e quando a gente vê um sorriso ou vê um depoimento sincero, mesmo quando a gente não pede, fala, olha, aqui principalmente quando a gente inaugura uma loja, quando a gente entrega alguma funcionalidade nova, uma novidade, uma melhoria, e às vezes o cliente, vem do cliente aquela coisa assim, pô, eu quero agradecer o time BlueSoft por ter entregue essa melhoria, a gente, puxa, infla o ego, a gente até comenta aqui, somos 100 pessoas, 110 pessoas na Blue, mas a gente coloca na sala, no chat, todo mundo comemora, porque, poxa, a gente conseguiu melhorar a vida de repente, uma pessoa ficava o dia inteiro digitando uma coisa, a gente com um botãozinho a gente conseguiu melhorar. Botãozinho assim, é uma funcionalidade grande, mas para ele foi só um botãozinho que melhorou a vida dele. Então, às vezes, essas pequenas entregas para a gente ver o sorriso, né? Como a gente é empresa de tecnologia, a gente não mexe com o cliente final, essa é a forma de a gente ver o sorriso de um cliente nosso, né? De que ele está satisfeito com a gente e a gente se tornar cada vez mais parceiro dele, né? Bom, Guilherme, muito bom. Espero que você que está nos assistindo também ou nos escutando, tenha gostado tanto quanto a gente. A gente vai deixar todos os links de todos os contatos que o Guilherme falou pra gente na descrição desse vídeo ou desse áudio. E se você estiver precisando de um RP mais moderno, em nuvem, focado em comércio, entre em contato. A nossa equipe está ansiosa para conversar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia, apresentar até o nosso sistema se for necessário. E também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo no grupo de WhatsApp que você está presente ou para alguém que possa se beneficiar. E se você também tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário que a gente vai responder. Muito obrigado e até a próxima.